Olá, mulheres, bom dia. Vamos para mais um devocional. Hoje eu quero pedir uma oração. Eu estou gripada, faz 3 dias que estou com sintomas bem parecidos com Covid e tem me deixado muito fraca, cansada, sem vontade de fazer nada. Então peço a sua oração. Hoje nós vamos falar sobre Diná, está em Gênesis 34. O contexto ela era filha de Jacó com Lia. Jacó ainda morava com Labão, com as suas mulheres e filhos, os filhos que vão dar origem às 12 tribos. E Jacó chega a Labão e pede para voltar para a casa de seu pai. Labão resiste, coloca vários empecilhos. No primeiro momento ele fala que não quer que ele leve as filhas, aí depois eles fazem uma negociação e permite que Jacó vá, porém meio que deserdando as próprias filhas. Jacó sai de Aram-Padã para Siquém, que é uma cidade cananeia, chega lá, compra tendas de Amor, pai de Siquém. Chega na cidade de Siquém, coincidentemente eles têm o mesmo nome, e aí diz que ali ele levantou um altar e ele chamou Deus de Israel. E depois disso vai começar a história discorrendo sobre a história de Diná, que era filha de Jacó, muito jovem. Ela tinha uma tendência, uma inclinação às coisas desse mundo, estava conhecendo a cidade. E o primeiro versículo fala que ela foi ter com as filhas daquela terra e viu Siquém, que era o príncipe daquela terra. E logo já nos primeiros versículos diz que ele a possuiu e a humilhou. A Bíblia não relata se ela consentiu com isso, né? Dá para entender, um misto de sentimento aqui, dá para entender que ela era muito jovem, que talvez ela gostava dele e ele dela, porém, naquela época, só o fato, por ela ser, vamos dizer, cristã, ela ter sido criada nas leis de Deus, só pelo fato dela ter uma relação sexual antes do casamento, já era uma ignomínia, era um pecado desastroso, né? Era uma desonra para a mulher. Então, pelo fato dela já ter sido violada, né, não quer dizer que foi um estupro, então ela já era uma situação vergonhosa, tanto para ela quanto para o pai. E teve também a atitude inconsequente dela, porque os siquemitas, eles não eram pessoas dadas ao Deus de Israel. Porém, o menino apaixonado pediu para Amor, seu pai, negociar para que desse ela em casamento, para Amor entrar em contato com Jacó e que desse Diná a casamento, porque ao possuí-la ele se apaixonou a ela, coisa difícil de acontecer, porque a gente sabe que o homem é diferente da mulher. Então, quando eles conseguem o que querem, geralmente eles saem fora, não é mesmo? A não ser que se apaixone. Então, ela era uma menina apaixonante. Ela aproveitou para dar essa saidinha quando os irmãos estavam cuidando dos gados. Só que Jacó ficou sabendo disso, se calou, não contou para os seus filhos, esperou para que eles voltassem para casa. Eles voltando, a Bíblia diz que alguns irmãos com dolo, sabemos que dolo é usado no jurídico, né? Dolo com intenção de matar, crime doloso, homicídio doloso, e culposo quando não tem intenção de matar. Dolo, então, é o desejo do coração, pecaminoso. Então, a ira e a indignação dos irmãos já cultivavam ali um dolo, um desejo de vingança. Existe uma indignação, uma ira boa? Sim, a Bíblia fala, bem-aventurados os que estão que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então depende do que você faz com essa indignação, porque a Bíblia diz também que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, muito provavelmente, quando estivermos irados e indignados, nós vamos querer fazer as coisas na força do nosso braço. E foi o que eles fizeram aqui. Jacó quis negociar inteligentemente, por isso que muitas vezes os homens carregam cargo de direção por serem mais racionais, né, tirando Levi e Simeão. Então ele quis, de alguma forma,
trazer um benefício para todo mundo, né? Resolver uma situação para que ficasse bem para todos. Casando realmente Diná com Siquém. Porém, os meninos ficaram muito indignados. Siquém estava tão apaixonado que ele falou: marjorai os bens, os dotes. Então, que eles falariam o que queriam como dote, que ele multiplicaria a oferta. Então, a ira e a indignação de Simeão e Levi levaram a fazer um outro acordo, uma contraproposta. Então, tá bom, você quer ficar com a nossa irmã? Seria uma ignomínia, um não cristão, vamos dizer assim, casar-se com a nossa irmã. É um pecado desastroso, a mesma palavra usada para o pecado de Davi, não é mesmo? Que desastroso, que todos ficariam sabendo, difamador. Então ele disse assim, se você gosta dela, não só os dotes, você vai ter que se circuncisar. E todos os homens de sua terra, e nós seremos um só povo, né? Suas mulheres serão nossas mulheres, filhas, gado, seremos um só povo. Aproveitando a circuncisão dos homens, a gente sabe que Simeão e Levi entrou e devastou a terra de Siquém. Os homens estavam debilitados devido a muita dor da circuncisão e devastaram a cidade de Siquém e buscaram Diná de lá. E historiadores dizem que Diná foi repudiada, né? Provavelmente ela não se casou novamente. Então, uma atitude inconsequente, o abandono do princípio, né? O abandono das coisas de Deus, né? A escolha da carne e não do espírito, pode trazer um desastre, né? Coisas inconsequentes para as nossas vidas. Portanto, a ira de Simeão e Levi também foi inconsequente, foi uma reação diante de uma situação. E além de Diná ser repudiada, eles também tiveram consequência dos seus pecados. No verso 30, Jacó diz a Simeão e Levi: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reúne-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Aí eles responderam ao pai: então abusariam de nossa irmã como se fosse prostituta? Você vê tamanha ira e indignação deles, né? Então aqui o princípio qual seria o papel de Diná? Permanecer nos seus princípios, não é mesmo? Nós sabemos que no Novo Testamento que vai dizer que quem tem amor ao mundo não pertence a Deus. Quem nutre as paixões desse mundo não está nutrindo o amor a Deus, né? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Gálatas 6 vai falar sobre os frutos da carne, os frutos do Espírito. Poderia ser evitado? Eu creio que muitas coisas podem ser evitadas. Eu não vou entrar no mérito aqui, foi culpa dela, foi culpa dele. Não sou feminista, não sou machista, nós temos que traçar o equilíbrio, né? Então, assim, esses dias nós vimos um vídeo que correu na internet sobre um pedófilo, como ele escolhia suas vítimas. E uma das coisas que ele disse, ele fala que olha para o pai. Se o pai não oferece risco algum, a vítima é uma vítima em potencial. Então, ela aproveitou que os irmãos não estavam, muitos irmãos ela tinha, né? E ali, ela se vulnerabilizou, aproveitou que não tinha os irmãos por perto e foi dar uma voltinha para ver as amigas e infelizmente aconteceu essa situação. A Bíblia fala assim também que quando nós obedecemos Pai, né, o primeiro mandamento com promessa, vai dizer que para que tenha vida longa na terra. Nós vimos também um exemplo de um homicídio uma vez de um casalzinho de namorados que saíram para passear, para se encontrar escondido de pai e mãe, coisas de adolescente. E eles foram sequestrados, levaram esses jovens para um lugar, abusaram da menina, provavelmente na frente do rapaz, torturaram os dois, e tanto um quanto o outro não cumpriram com esse mandamento, né? Então, assim, é muito triste. Tem algumas coisas, não é só peru que morre de véspera, né? Está escrito, Deus preparou, mas algumas coisas são consequências de nossas atitudes.
Então, para fazer prevalecer o princípio em nossas vidas, nos livrar de consequências desastrosas, ignomínia, essa palavra é difícil, mas que deve ser aplicada na vida do cristão. Então, o papel de Diná aqui era manter os seus princípios, né? Como ela tinha os princípios, ao contrário de Batseba, ela mais do que nunca deveria ter dito não às suas próprias vontades. Amém? Que esse devocional possa falar aos nossos corações. Excelente dia, Deus abençoe. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és?